Eu tinha minha vida normal, Sim. mas assim, na faculdade eu abri essas coisas de política acadêmica, etc e tal. E é gay de direita ainda, então a merda, né? Fala pessoal, esse é o canal X-Play com os melhores cortes da internet. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Eu vim pra cá, fiz faculdade de Direito no Largo de São Francisco e depois fiz pós, mestrado, doutorado, agora estou tentando fazer livre docência. Caramba. Aí advoguei e Mas me curtia? dei muito bem, nunca gostei de advogar, Sério? mas sempre me dei muito bem. Eu sempre fui mantendo essa linha, né, de sempre estudar mais, saber mais, etc e tal, e tudo que eu faço eu não gosto de fazer porcaria, porque não dá pra voltar atrás. E aí na faculdade de Direito eu fui o primeiro cara que assumiu gay. Hoje eu sei um monte que mas naquela época só eu tinha me assumido. Isso que foi em ano você tá falando? 2003, Ah, 2004, realmente. alguma coisa assim, 2006, alguma coisa assim. Até no então, começo. você não se assumia, ou se assumia pra família, pros amigos? Não, imagina, ninguém sabia. Sério? Eu tinha minha vida normal, Sim. mas assim, na faculdade eu abri essas coisas de política acadêmica, etc e tal. E é gay de direita ainda, então a merda, né? É, ninguém espera, né? Não, que aí o povo que não era lulista deixa de gostar de você porque você é gay, né? Com raras exceções, e quem era lulista não gosta de você porque você é gay, mas você não é lulista. Exatamente. E o pessoal mesmo que era lulista, que era gay enrustido, não tinha coragem de sair do armário, né? Caramba. Aí tá todo mundo. Aí eu já vejo um monte de gente, professor falando de tal, da faculdade, você falando, dando dos gays, a história dos gays, a luta dos gays. Eu falo, porra, na época que ele era meu calouro, é um puta enrustido, né? Pagava de hétero e eu sozinho aguentando a bronca. Tinha muito isso de gente pagar de hétero Muito, pra não sofrer muito, consequências? Muito demais. Até hoje. Isso Tem deve gente criar alguma coisa dentro da pessoa, né? Assim, de não poder Cria um falar. monstro. Então. Você cria monstro. As piores pessoas que eu conheço são gays enrustidos. Porque ela vai, eu acho que ela vai pro preconceito, às vezes. Sim, até pra afastar disso, até mostra um preconceito com isso está o que ele é. no Tratado sobre Deus do Spinoza. É. Né? Ele fala que o ódio ele é uma manifestação de relação mal resolvida entre aquele que odeia e a coisa odiada. Porque aquele que odeia, ele vê na coisa odiada algo que ele deseja. E que outros que se valem e se aproveitam dela, sendo felizes, mas ele não tem coragem de manter uma relação positiva com a coisa desejada, ele passa a ter uma relação de ódio ou até mesmo de ira, de maneira que se ele não consegue desfrutar daquilo que ele deseja pelos seus preconceitos e vendo a felicidade daqueles que se aproveitam desse mesmo desejo, ele quer destruí-la, né? Para que ele pare de odiar aquela coisa e seja feliz sem ter que encarar esse desejo. Essa é a manifestação, essa é a definição do ódio para Spinoza. Perfeito. Tá? É o final do Beleza Americana, né? Assistiu o filme? Não vi. É isso. É Não um vi, vizinho que odeia... Esse é centenário, né? A gente tá falando de centenas de anos atrás. Exato. É uma definição já bem estabelecida na filosofia. E que hoje é um pouco mais fácil porque não tem esse peso todo que você sofreu. Tá um pouco mais fácil, você não acha? E aí hoje tem um outro problema. Hoje o problema... Olha como o mundo é louco, né? Porque quando eu comecei, aí eu militava pelas questões LGBT, etc., a gente queria o que? Liberdade. Liberdade pra ser o que eu pago o meu imposto, eu faço Ninguém o que tem eu nada a ver quiser. com a minha vida. Se eu quiser ser trio elétrico, eu vou ser trio elétrico. Exato. Entendeu? Só não vai atrás que já morreu. Você vive a tua vida. Você não pode prejudicar os outros. Aí o que aconteceu? Lá por 2010... teve um processo de joão-ilinização da militância, aí azedou tudo. Porque aí você começou a categorizar nichos. Eu sou gay. Mas você é um gay branco, não pode falar do gay preto. Não. Eu sou um gay preto, mas você não pode falar de uma trans preta. Eu sou um trans preto. Mas você não pode... falar então, exatamente. Eu tenho a carta mais alta. Então você vai criando nichos, aí você fala de diversidade. Quando você fala de diversidade, diversidade ela não tem um limite. Se ela é diversidade, ela pode existir o que quiser. A diversidade ela está contida em cada indivíduo de uma forma particular e individual. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, né? Aliás, é uma das coisas mais incríveis. A gente pega a população de bilhões de pessoas do mundo, cada um tem uma aparência
aparência diferente da outra. Isso é incrível. Cada um tem preferências diferentes da outra. Se a sexual é a mesma, não é só sexual a preferência, é a de música, é a gastronômica, é a esportiva, é o tipo de leitura, o que gosta de fazer no lazer, são até mesmo as taras Então, é tudo. A individualidade, a pessoalidade, a particularidade, o que nos torna indivíduos, é algo único. Então não dá para falar, eu sou da turma dos homens cisgênero homossexual. Por que a militância faz isso? Porque quando você cria essa diversidade falsa, você cataloga, você quer ter aquilo que se chama lugar de fala, que dentro da doutrina identitária, que é esse veneno da esquerda, que separa a sociedade em tribos, aí eles fazem uma troca de palavra perversa, de identidade, que na verdade não é identidade, é identificação. Que a identidade, eu falei, ela é única, pessoal, no mundo, cada um tem a sua. Uma identidade soma é igual toba, cada um tem o seu. Exato. Tá? E identificação, como são palavras similares, você fala identitarismo. O identitarismo, então, não é a valorização da identidade, é a redução à identificação. Então, você é do grupo do homem cis gay, você é o grupo do trans, da mulher trans homossexual, você é a mulher trans heterossexual. Então você vai criando compartimentos, aí você depois cria os não binários, aí você cria o comum de dois gêneros, aí depois você cria o parangarico tirimíharo, e aí você vai criando tribos que você identifica, e só aquelas pessoas e os líderes vão exercer uma liderança sobre aquilo. Você cria seitas. Tá gostando do vídeo? Ainda não acabou. Não se esqueça do like, tá bom? Aproveita e comenta aí embaixo o que está achando do vídeo até agora. É dividir para dominar, é a velha lição. Maquiavélico isso, você divide para ter domínio. E quando você tem o domínio, você faz barganhas políticas com aquele grupo. Você usa aquelas pessoas de uma maneira sectária mesmo. Você vai colocando você vai doutrinando as pessoas daquela identificação, daquela etiqueta, de maneira que se elas questionam os intelectuais, os próceres daquela categoria de diversidade, ela é posta para fora, da mesma maneira que alguém que questiona o líder de uma seita. Então você cria débeis mentais, não pode falar mais isso, você cria imbecis. Zumbis. Não, débeis mentais, é debilidade mental, porque você cria uma debilidade mental e aquilo vira, como que uma religião secular, uma religião sem Deus. A causa passa a ser a fé das pessoas, e essas pessoas, elas negam a lógica em nome da causa, tudo pela causa, ninguém pode estar contra a causa. Então, eu sempre estou acostumado com isso, né, de ser atacado pela militância LGBTQIAP+, que cada vez vai aumentando as letras, e não sei por que põe esse mais, podia enfiar naquele lugar, porque se cada hora é uma coisa ridícula, e que demonstra que eles falseiam a diversidade. Quando você precisa criar categorias, parece que você está estudando animais, parece que você está pegando animais e catalogando num livro. É uma coisa ridícula, ainda mais depois que o projeto Genoma se firmou no final dos anos 90, caiu por terra toda a teoria das raças. O ser humano só tem uma raça, a raça humana. Nós somos todos seres humanos. E aí você joga por terra esse identitarismo da militância que fica, a democracia, o amor venceu. Venceu tem vários significados, né, no dicionário. No Michaelis, por incrível que pareça, o significado de número 13 de vencer é expirar, estragar. Então esse amor venceu o amor estragou. O amor venceu, o amor acabou. Expirou, já não é mais. Então esse pessoal, hoje, eles ficam colocando critérios e divisões na sociedade e causas acima do raciocínio. Você reduz a sociedade, a civilização, à tribo. E quando você faz esse caminho de volta da civilização à tribo, você está levando o mundo para a barbárie, um mundo onde ninguém se conversa e as pessoas de determinada tribo, elas têm que se comportar como estátuas de sal que se entreolham, mas não se veem, para que elas não sejam jogadas para fora dali. E como a sociedade tribalizada, seja assim, eu sou da tribo dos trans, da tribo dos gays, eu sou da tribo dos evangélicos, eu sou da tribo dos candomblecistas. Quando você se fecha em tribo, você é jogado para fora de uma tribo, você não tem mais lugar. E a civilização, ela é o contrário disso. A civilização que parte de uma compreensão muito tardia da filosofia cristã, ela é algo universalizador. Ela abarca todas as diferenças em respeito a
uma máxima que é a seguinte: quando Deus se faz homem, em Jesus, eu estou falando isso filosoficamente, você pode acreditar ou não como religião, e quando o Espírito Santo desce nos apóstolos, se você não é religioso, você tem que admitir que esta alegoria, ela é muito poderosa no sentido de que nós, diferentemente dos outros animais, não somos criaturas, nós somos filhos de Deus. E filho herda as características do pai. Qual é a característica de Deus? O que eu posso dizer de Deus? Deus é aquilo que cria. É aquele que primeiro criou. Então, você pode dizer uma coisa: ele cria. Ele é a razão primeira de todas as coisas, seja lá o que for, a forma que tiver, eu não sei dizer. E o ser humano, diferentemente de todo o resto da natureza, é o único que tem o poder de criação. Exato. A gente carrega nos braços, nas pernas, as limitações animais, mas tem o cérebro, o poder divino da criação. De imaginar. Então, e isso, fazer. Exato. Isso até a arqueologia mostra. Você acha pinturas rupestres de seres humanos. Cara. Você não acha de cavalo, de chacal. Alguém que viu alguma coisa e transformou numa coisa abstrata, isso, que é um desenho. O príncipe dos conservadores católicos ingleses, o Chesterton, ele coloca isso muito bem, e ninguém compreende Chesterton. Os nossos conservadores, eles leem a ortodoxia do Chesterton e acham que entendem Chesterton, mas eles não entendem. Porque Chesterton, ele mostra muito bem isso: a arte é a assinatura do homem. Só o homem fez arte durante toda a história da humanidade e na pré-história, conforme o que se acha em paleontologia, em escavações. Verdade. Então, nós criamos, nós somos a criatura mais anormal que existe no conjunto da criação. A gente não pode falar que o ser humano, ele é algo natural, porque ele mostra muito bem que, ao contrário de todos os outros animais, nós somos os únicos que não nascemos com adaptação na pele para aguentar as 4 estações do ano sem morrer. Nós temos que criar, inventar a roupa, e o processo de criação é o processo artístico. Nós não temos adaptações naturais, garras, dentes e agilidade de outros animais para nos defender. Nós temos que criar armas, nós temos que criar sistemas de proteção e sistemas sociais. E mesmo assim, a gente sendo esse animal frágil, sem dente, sem garra, sem uma penugem ou uma pele que aguente as 4 estações do ano, a gente tem que aprender a cozinhar. Escuro, Exatamente, a gente é mal adaptado. Total. Então o homem, ele é o antinatural que domina o planeta. Por quê? Porque ele tem a capacidade divina. E quando essa acepção do cristianismo mostra que nós somos filhos e não criaturas, e o Espírito Santo nos mostra que nós temos a substância de Deus, que a única coisa que eu posso dizer é criação, porque nós criamos, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele reconhecidamente na qualidade de pessoa que, diferentemente de todo o resto do mundo, da natureza e da criação, tem essa substância de Deus, tem o direito à liberdade. Você pode falar de um Deus limitado? Não. E ao mesmo tempo que todo mundo... Que te dá livre-arbítrio. Exato. E essa substância de Deus, que é a razão única, é diferente em cada um, mas elas têm a mesma proveniência. Por isso todos têm o direito à igualdade de existir. Então todos têm o direito à igualdade de existir. Todos têm o direito à igualdade no sentido de que todos devem ser tratados da mesma maneira, porque o valor da existência de cada um é igual, porque a substância particular em mim é diferente da particularidade em você, mas elas se irmanam na questão da criação. E por isso nós temos que ser livres, mas responsáveis. E aí que entra o lance da razão. Porque, imagina, um Deus, você pensar em um Deus como uma figura unitária, ele não tem que respeitar ninguém, ele pode ir criando coisas controversas, criando coisas que não se coadunam. Ele pode tudo. Claro. Ou eu quero reduzir Deus. A falar, Deus nunca criaria isso. Como é que eu posso dizer eu sou Deus? Ou eu virei dono de Deus, para proibir Deus de criar o que ele quiser. Então as pessoas criam falsos paradoxos sobre Deus para serem deuses de Deus, donos de Deus, que é o que a maioria das instituições religiosas fez ao longo da história. Mas se eu pensar como Santo Agostinho, isso é o maior pecado de todos. Então, Deus como coisa única, a única coisa que ele precisa fazer para existir é querer existir. Então, para querer existir, ele tem que se respeitar. Então, enquanto Deus se respeita, Deus existe. Enquanto a causa primeira de todas as coisas se respeita, ela existe. Porque se ela quiser não se respeitar, ela se aniquila. Exato. Ele é Deus, ele pode se aniquilar. E como nós temos essa partícula de Deus em cada um de nós, a gente tem que aprender a arte de conviver de maneira respeitosa para que eu possa gozar da minha liberdade divina de maneira igual a todos. Mas eu não posso desrespeitar a liberdade do outro, porque o valor do outro é o mesmo valor que o meu. Perfeito.